Eu é que agradeço a possibilidade de estar com vocês, fazendo mais uma vez esse debate acerca da extensão e do ensino, a relação que queremos, desejamos e que temos lutado para que ela seja uma relação estreita, uma relação de fato indissociável entre os processos acadêmicos que existem nas nossas universidades, institutos, enfim, nas instituições de educação superior do nosso país. Nós entendemos que temos avançado bastante no que diz respeito às propostas para a extensão universitária. Nós temos que compreender que a trajetória histórica da extensão nas nossas universidades, ela tem uma trajetória talvez um pouco mais curta que as outras dimensões acadêmicas que a universidade desenvolve, e ainda permanece entre nós, muitas vezes, um desconhecimento sobre qual é o papel que cabe à extensão universitária e qual é o potencial que ela desenvolveria, tanto no âmbito da formação dos nossos estudantes, como no âmbito da produção do conhecimento e também em como esse conhecimento dialoga com outros setores da sociedade, com outros saberes que circulam nos nossos grupos sociais, nos movimentos sociais, nas outras instituições que a sociedade possui. E esse diálogo permanente de saberes, ele permite que nós possamos o tempo todo rever o próprio conhecimento que vem sendo produzido e consumido na universidade e como esse conhecimento ele é traduzido para o uso comum do cotidiano de todas as pessoas. Então, eu penso que esse papel que a extensão ela vem gradualmente, alcançando como um resultado de um trabalho profundo de todos os envolvidos com a extensão universitária, e principalmente dos gestores da extensão que tem, através do nosso coletivo, que é o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior do Brasil, nós temos também levado adiante uma série de propostas e construído estratégias que permitem a compreensão desse saber que é produzido na extensão, das experiências que são acumuladas e que têm uma reserva bastante grande de saberes, como é que elas podem potencializar o papel da universidade na sociedade. É claro que quando a gente fala isso, a gente fala de uma universidade que é socialmente comprometida, que tem valores éticos, políticos fortemente arraigados e que não vê o papel da universidade na relação que ela mantém com a sociedade como um papel de levar conhecimento adiante, mas como um papel de produtora também de ações e produtora de transformações e que em conjunto com esses outros espaços e com esses outros atores tem esse potencial transformador bastante acurado. Como é que eu faço para começar a apresentação? Bom, essa discussão sobre a curricularização, ela não é uma discussão de hoje, Nós podemos dizer que ao longo da trajetória histórica da extensão universitária e da sua institucionalização, nós temos compreendido movimentos que são diferentes, e é lógico que eles sejam assim, porque a gente também tem o início das atividades de extensão das universidades de uma forma que não é a mesma, não é homogênea pelo Brasil como um todo. Nós temos um movimento que pode ter início lá na década de 80, quando você tem algumas universidades que começam a oferecer cursos de extensão como uma forma de aproximação da universidade com determinados grupos sociais, mas ao mesmo tempo você tem em outros espaços a extensão sendo considerada como um elemento que pode arrecadar recursos a partir da oferta de determinados serviços da universidade para a sociedade, e da mesma forma você tem uma visão de extensão, que é uma visão assistencialista, que é a universidade poder contribuir, eu vou botar esse contribuir entre aspas, porque ele tem uma visão ainda muito da doação
idealizada de uma universidade que tem um saber e que vai ensinar alguma coisa para aqueles pobres que não têm esse conhecimento. Então, essa visão tão diferenciada que a extensão ao longo dos anos ela teve no nosso país, é claro que contribui para o momento que a gente vive hoje, que é uma extensão universitária que tem demarcado muito claramente qual é o seu papel, qual é o seu espaço, qual é a sua atuação, mas que ainda encontra em alguns cenários algumas questões que colocam em dúvida se a extensão, qual é, afinal de contas, o papel que a extensão desenvolve. Não será pouco comum nós ouvirmos de alguns colegas aquela questão, mas as pessoas pensam... Professora, desculpa, a gente não está conseguindo transmitir para os outros departamentos, tá bom? Não, então como é que a gente faz? A gente vai repensar essa informação que o mas passou, isso. Então, os outros interlocutores não estão... Então, eu ia para cá, Só um né? minutinho para a gente resolver. Tá? Agora sim, ela pode continuar. Essa posição tá boa para você? Não, eu estou bem. Eu fico incomodada porque eu sou atrás. Eu fico toda hora querendo olhar. Então, pronto, já resolveu? Tudo bem? Pronto. Obrigada, professora. Mas eles não viram o início, né? Viram, então... Tá, então, dando continuidade a essa questão... esse debate atual, circularização da extensão, ele nos encontra num patamar muito interessante, vamos dizer assim. Apesar de nós termos um processo de discussão que vem ao longo dos anos se constituindo, se solidificando, com mais elementos que dão uma outra solidez dessa discussão, nós temos uma compreensão que já no passado, não tão próximo assim, houve discussões no fórum que produziram materiais que diziam da flexibilização curricular, como é que a extensão poderia contribuir com isso, enfim, pensando um pouco como é que o desenvolvimento de atividades de extensão poderia contribuir para os processos de formação. Também tivemos, né, no Plano Nacional de Educação anterior, a destinação de 10% da carga horária dos cursos de créditos ou de carga horária, dependendo da organização curricular, que deveriam ser destinados à extensão universitária. Ao longo dos 10 anos de validade desse Plano Nacional de Educação anterior, nós tivemos algumas iniciativas que eu diria que hoje são exemplares e que são, inclusive, citadas sempre, e as pessoas que detêm essa experiência têm compartilhado de alguma forma como foi para eles construir essa modalidade de participação mais efetiva da extensão nos processos de formação. Mas nós temos hoje, e eu tenho dito isso, que o Plano Nacional de Educação, né, promulgado em 2014, ele nos encontra num contexto, numa conjuntura bastante interessante para a promoção dessa discussão. Então, os avanços que foram pequenos anteriormente, eles nos encontraram no momento em que o Fórum conduziu uma discussão importante sobre a institucionalidade da extensão, ou seja, que caminhos deveríamos percorrer para garantir que a extensão tivesse valor, reconhecimento no interior de cada instituição de educação superior, e nos encontrava também no patamar de discussão sobre quais são as perspectivas da extensão e para onde, enquanto fórum, e, portanto, enquanto conjunto de extensionistas das universidades do nosso país, nós deveríamos percorrer. O nosso ponto de partida hoje é retomar o que o Plano Nacional de Educação ele traz para nós em relação à extensão universitária. É claro que esse item nos diz respeito mais diretamente porque nós somos citados explicitamente, mas nós não podemos perder de vista que quando o Plano Nacional de Educação ele fala da qualificação da educação e não apenas da educação superior, ele está também convocando as universidades para uma participação de excelência em outros espaços e nos outros níveis de ensino, para que ela possa, junto com os professores que operam nesses outros níveis, também pensar na qualificação da educação no Brasil como um todo. Então, não é apenas os programas e projetos de extensão que nós temos hoje nas nossas universidades, mas é repensar um alargamento do papel da universidade, e esse alargamento certamente se dará via extensão universitária, para esse papel para o qual a universidade está sendo chamada, que é o da qualificação da educação e da promoção da inclusão na educação superior de mais pessoas.
Se por um lado, 2014 nos encontra num patamar muito interessante, numa conjuntura muito rica para que a gente possa promover essas discussões e dar continuidade ao que nós vínhamos trabalhando em relação à extensão universitária e à sua institucionalidade, nós estamos vivendo nesse ano de 2016 uma crise seríssima, né? Uma crise no país, uma crise ética, uma crise política, e nós temos que estar muito atentos para o que será destinado para a educação superior no nosso país. Nós temos visto ameaças de que a educação superior deixe de ser uma educação pública, que ela se torne paga, né? Portanto, muitas das questões que nós temos trabalhado via educação superior, elas se perderiam numa proposta como essa, e nós temos vivido já concretamente a pouca destinação de recursos para a educação superior no nosso país. Então, essa é uma situação que nos alerta para que aquele movimento que vínhamos fazendo, pensando na extensão e na sua inclusão efetiva nos processos acadêmicos da universidade, que ela terá um outro papel estratégico importante, que é o de nós repensarmos toda a universidade e nós repensarmos de que modo temos que ser estratégicos para não mais fazermos disputas internas que nos separam em caixas cada vez mais estanques, mas pelo contrário, nos tornam um grupo único que pensam que a universidade tem um papel importante na produção de um conhecimento que é ativo, que precisa dar respostas para a sociedade, e num processo que está formando novos profissionais para uma sociedade que está em transformação, que está vivendo momentos de inquietude muito grande e que a universidade terá, sem dúvida alguma, um papel importante a desempenhar nessa situação. Então, se partimos dessa questão que o Plano Nacional de Educação nos traz, que é a estratégia 7 da Meta 12, e a Meta 12 é a qualificação da educação superior, mas na estratégia 7 nós temos como uma das possibilidades para essa qualificação o assegurar no mínimo 10% do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação prioritariamente para áreas de grande pertinência social. Ora, tenho ouvido muitas questões em relação a isso. Nós temos, e sabemos que teremos, muitas resistências em relação à questão de assegurar 10% da carga horária dos cursos para a extensão universitária. Que questões são essas básicas? A inquietação que acomete, os nossos educadores e os responsáveis pelos nossos cursos de graduação, de pensar como eu vou colocar mais 10% de carga horária nesse curso para desenvolver ações de extensão. Mas não se trata de colocar mais 10%. Se trata de, na carga horária existente, você trabalhar 10% destinando à atividade de extensão. E aí vem outras questões. Mas eu vou perder carga horária na minha disciplina para colocar extensão? Eu vou ter que abrir mão dos conteúdos que eu trabalho, das práticas que eu já desenvolvo, para colocá-las na extensão? E essa talvez vocês tenham escutado muito essas questões e algumas críticas relacionadas a essa questão e a essa inquietação que acomete a todos nós de como fazer, de como traduzir esses 10% de carga horária no desenvolvimento de atividades de extensão. Está projetando? Não, né? Bom, esse como, que é uma questão que tem inquietado a todos nós, que nos tem feito pensar, desenvolvendo grupos internos nas nossas instituições, que tem nos feito discutir isso no âmbito dos coletivos que possuímos. Não existe uma receita pronta, e é bom que não tem uma receita pronta. Porque nós sabemos, pela própria experiência acumulada, que há algumas questões que, quando nós temos um novo diagnóstico, uma nova decisão, uma deliberação, um encaminhamento numa direção, que é como se nós precisássemos ignorar todos os avanços que já tivemos no passado para começar do zero novamente. Não se trata disso, não é isso que nós queremos. Nós temos clareza de algumas coisas. Nós temos clareza que os avanços que já foram conquistados em várias instituições, eles não precisam ser abandonados. Eles, pelo contrário, é preciso que a gente encoraje esses avanços, é preciso que a gente os conheça
inclusive como eles foram trabalhados nessas instituições, como exemplos interessantes, não para serem replicados, mas para serem compreendidos e nos servirem como algum tipo de orientação e de possibilidade, né, de fazer também na nossa instituição. Ou a outra questão que nós também não podemos ignorar é que essa luta ela é parte de um conjunto muito mais amplo, né? Como disse a Celeste no início da nossa conversa hoje, esse é um assunto que não diz respeito à extensão. Não é uma tarefa que foi colocada para os gestores da extensão traçarem um plano. Ela é uma questão que envolve toda a instituição, né? Nós estamos falando de propostas de formação, de trajetórias de formação dos nossos estudantes. Então, nós temos já um interlocutor natural, né, que se apresenta, que são gestores da própria graduação e ensino de graduação, né? Eles têm que ser, junto conosco, os planejadores dessa nova proposta. E outros tantos que também nós temos que repensar. Se nós estamos entendendo que a proposta dos 10% destinados à carga horária de extensão, ela vem como uma potencialidade de mudar o nosso curso de ação dentro das universidades, é pensar em trazer todos os atores da universidade para a compreensão dessa proposta de mudança, de transformação da educação superior e que pode se dar via essa incorporação das atividades de extensão no plano de formação dos nossos estudantes. Então, nós não podemos ignorar a necessidade permanente de diálogo entre todos os setores e atores envolvidos, interessados. Os estudantes têm que ser chamados também para esse debate, os professores, todos os professores da universidade, independente do espaço que eles ocupem, precisam estar cientes dessa discussão e compreender o que a proposta apresenta de fato, né? E nós não podemos ignorar que essa ação é uma ação coletiva, sim, ela não é uma luta desbravadora de um único idealista, ela é uma ação política e ela é uma ação também técnica. Nós temos que pensar tecnicamente sobre a extensão, a sua inserção acadêmica e como ela tem contribuições efetivas a dar na trajetória de formação dos nossos estudantes. Esse pensar, né, e agir estrategicamente, ele é importantíssimo nesse momento. Supomos que, por estar na lei, né, nós tivéssemos imediatamente que colocar isso em ação. Vamos pensar para as nossas instituições. Como nós faríamos para, de imediato, fazer com que todos os cursos adotassem que 10% da sua carga horária é destinada à extensão? Imagine. Penso eu que geraria um caos, né, nas nossas instituições. Então, o como fazer para que isso se torne realidade exige de nós um pensamento estratégico, exige de nós passos a serem dados, um caminho a ser traçado para que a gente possa alcançar esse objetivo. E sem perder de vista que aqui nós não estamos trabalhando com uma questão apenas de empoderamento da extensão no interior das universidades, porque não pense que foi essa a ideia quando o plano foi realizado. É lógico que haverá poderes em luta, é lógico que haverá projetos em disputa, é lógico que estas questões estarão presentes e não podem ser ignoradas. Por isso precisamos ter políticas estratégicas. Mas ela não se trata do empoderamento apenas da extensão no interior da universidade. Se trata de uma nova visão do que é formar profissionais de nível superior para a sociedade que temos e para os problemas que emergem da sociedade que temos. Então, é a extensão, através dos projetos e programas consolidados que possui, ter esse espaço como um espaço importante e interessante para que esse estudante ele acumule experiências, vivências que o tornarão certamente um profissional diferente no exercício da sua profissão no futuro. Então, para isso, é preciso que a gente pense que as ações para chegarmos a essa alcance dos 10% de carga horária para extensão, ela precisa ser traçada em vários eixos. É preciso que a gente compartilhe as ações nesses eixos, divida mesmo nesse trabalho e responsabilidade, compartilhando com os colegas essa responsabilização. A circulação da informação, mais do que nunca, ela é importante, porque o avanço que um consegue certamente ajuda o outro a se repensar.
As dificuldades que enfrentamos também nos ajudam a rever os nossos passos. Então, a circulação permanente dessas experiências, desses avanços no plano individual e coletivo, ela precisa ter a garantia de uma circulação para que a informação possa nos ajudar a caminhar mais. Isso nos aponta alguns desafios que nós não podemos perder de vista, né? Porque quando a gente fala dessa mudança para os processos de formação, a gente tem que pensar em produzir mudanças em estruturas que estão muito arraigadas e que são estruturas tradicionais nas quais muitas vezes nós nos acomodamos. Então, mexer com aquilo que já está dado, que já tem uma certa acomodação das pessoas, é difícil, é extremamente difícil, né? E esse desafio que está posto, ele necessariamente precisa mexer com essas estruturas. A flexibilização dos currículos, ela precisa ser vista não como algo que vai tornar o currículo mais fluido e talvez menos controlado, mas pelo contrário, ela abre a possibilidade do currículo ser a construção do conhecimento em ato. Ou seja, eu teorizo a partir de uma vivência que eu construo concreta, a partir de ver como esse conhecimento está sendo aplicado diretamente nas realidades diversas que possuímos e como é que essa aplicação também transforma esse próprio conhecimento, né? Isso também nos desafia o tempo todo a não vir com nada pronto. A gente tem o tempo todo que saber trabalhar com o conhecimento que acumulamos a partir da realidade que está sendo dada, para que esse conhecimento se transforme e responda de forma mais adequada a esses desafios que estão postos. Então, reconhecer a contribuição da extensão na formação e produção do conhecimento é um passo importante para ser dado. Então, a extensão não é aquela caixa que fica para receber tudo aquilo que não cabe no que é ensino e não cabe no que é pesquisa. Ela tem um papel, ela tem uma definição, ela tem propósitos, ela tem diretrizes. Então, é preciso reconhecer esse caráter acadêmico da extensão. É preciso que o diálogo interno e externo esteja permanente aberto, porque é exatamente isso que nos permite avançar e reconhecer os avanços que temos tido. E os indicadores de avaliação da extensão, porque também nós não podemos pretender que a extensão tenha todo esse reconhecimento se nós não conseguimos comprovar que ela alcança resultados, que esses resultados são os desejados e que eles têm sido resultados transformadores. Então, os indicadores de avaliação, eles são necessários, importantes e fundamentais nesse processo. E mais uma coisa que eu também quero chamar a atenção é assim, e isso às vezes me faz incomodar um pouco com a palavra curricularização, não porque ela não tem a ver, mas porque a gente se viciou em imaginar que o currículo é aquela estrutura formal, né, que nós damos, que é representada como um conjunto de caixas disciplinares, né, que são amarradas às outras por linhas horizontais e verticais portilhadas ou inteiras. E essa olhar para o currículo dessa maneira tem prejudicado, inclusive, a nossa própria compreensão do que é um processo de formação, né? Cada um de nós se responsabiliza pela sua caixa sem pensar que aquela caixa é um momento de uma leitura muito mais ampla, né? Que é esse processo de formação, no seu todo, que está dividido em semestres, em anos, mas que ele precisa dialogar o tempo todo esses vários conhecimentos que estão colocados nas disciplinas que acontecem naquele semestre, naquele ano, para uma proposta maior, que é a conclusão desse processo de formação. Então, a própria produção do currículo, qual o currículo que eu imagino que seja necessário para formar este profissional, ela precisa partir dessa visão, né? De que essa formação ela está em processo. Este estudante ele está em processo de formar-se um profissional. Ele está absorvendo conhecimentos e produzindo os seus próprios conhecimentos e saberes a partir das experiências que lhe são oferecidas. E aí entra a extensão como uma potência na oferta de experiências novas que inserem esse estudante em outros cenários diversificados, portanto, vai ampliar, né, esse arsenal de conhecimentos e saberes e respostas que esse estudante tem. Então, o que esperamos? Esperamos que seja um profissional que se insere na sociedade de um modo muito mais comprometido e responsável, que não pense que ele é um profissional que está apenas a exercer tecnicamente um perfil profissional, mas que a ação que ele faz como profissional ela tem repercussões
inúmeras sobre a vida das pessoas, sobre a qualidade de vida das pessoas e, portanto, sobre a organização de sociedade que nós também sonhamos em ter. Então, esse estudante que está conosco nessa trajetória, ele está também como uma potência transformadora dessa sociedade. E é pensando nisso que a gente tem que organizar essa trajetória curricular desse estudante, onde entram várias oportunidades para ele viver. A organização do ensino, com os conteúdos, né, disciplinares, mas com experiências que aproveitam-se também do que tem como proposta de extensão, do que tem como proposta de pesquisa, para que ele possa ser um ser integrado, né, onde ele está vivendo num ambiente que o desafia, que ele tem, portanto, que lançar mão desses conhecimentos que ele já acumulou e já reestruturou a partir das suas vivências para poder responder àquela situação. E que ele tem inquietações que ele vai precisar organizar e sistematizar na forma de uma pesquisa para ele conhecer melhor aquela realidade e poder construir outras respostas para aquela realidade. Então, olha aí a indissociabilidade, né? Então, não é uma palavra vazia, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. E talvez, eu ouso dizer isso, vocês me perdoem, mas é vício de posição. Quem faz extensão dificilmente não está integrando o seu trabalho de extensão com aquilo que ensina no ambiente da sala de aula, que eu não estou chamando de sala de aula apenas 4 paredes com quadro que diz. Sala de aula é qualquer ambiente onde eu esteja com os meus alunos em processo de ensino, mas esse professor, ele que faz extensão, ele está trazendo essa experiência para o que ele está traduzindo com os alunos e transformando com os alunos, e ele está também o tempo todo inquieto, pensando, repensando e pesquisando sobre aquela realidade que ele vive. Então, assim, eu não conheço extensionistas que não consigam trabalhar sempre associando o que eles fazem na extensão com o seu ensino e com a sua prática de pesquisa. Creio eu, né, e muitas vezes a gente vê essa pergunta, Paulo Freire a fazia, será que quando o ensino for de fato o que ele deve ser, a gente vai precisar da extensão? Né? Ele faz essa pergunta para a gente. Eu diria que sempre precisaremos da extensão, porque ela está abrindo novas portas e novas possibilidades, né? Ela está dentro desse ambiente externo da universidade, escutando com uma sensibilidade maior e sendo provocada o tempo todo, levando essa provocação para o interior da universidade. Então, quando nós tivermos uma proposta de ensino que seja flexível o suficiente para que o aluno percorra vários cenários e várias possibilidades na sua formação, ainda assim a extensão poderá ser aquele elemento que está abrindo novas frentes, reconhecendo novas demandas da sociedade e buscando, através de projetos, incorporá-las à formação e ao trabalho acadêmico da universidade. E que possibilidades nós temos, né? Concretas. Aí vamos falar um pouquinho de um plano mais concreto de transformar em realidade essa questão dos 10% da carga horária para extensão. Há uma proposta que é a criação de disciplinas, e aí eu me pergunto, né, e pergunto a vocês, se eu transformar tudo que é extensão em disciplina para ela poder ser colocada dentro do currículo sem causar maiores danos, o que eu estou fazendo? Eu ainda vou chamar de extensão isso que eu estou fazendo? Provavelmente não, né? Então, transformar todos os projetos em disciplinas, dando-lhes código para eles poderem caber dentro da proposta curricular, eu posso conseguir o crédito para extensão, né? Vou dizer, disciplina tal de projeto de extensão. Aí você diz, não, está vendo? É a extensão que está fazendo, tem carga horária ali. Mas eu não vou alcançar aquela proposta que é a que nos move, que é a da transformação da educação superior, né? Eu vou estar transformando a extensão em mais uma caixinha dentro dessa proposta de currículo. Mas, por outro lado, cabe eu pensar se para a extensão e para que ela possa ter projetos, né, de peso sendo desenvolvidos, projetos que tenham mesmo um cunho social, um cunho político da inserção da universidade em outros espaços, será que não caberia eu criar alguma disciplina que pudesse traduzir o que é essa metodologia da extensão? Nós temos na pesquisa. Nós não precisamos fazer isso para a pesquisa? Criar disciplinas em que os alunos possam se apropriar dos vários métodos que existem para desenvolver uma pesquisa? Então, talvez criar disciplinas em que você possa trabalhar a metodologia da extensão com esses estudantes
possa ser uma maneira de você ter também projetos de maior peso, mais incorporados e que tenham, de fato, uma importância na trajetória de formação dos nossos estudantes. Mas, veja bem, criar essa disciplina não significa cumprir totalmente o que está determinado no Plano Nacional de Educação, porque eu jamais terei uma disciplina de metodologia que incorpore a carga horária total que eu preciso. Espero, né? Então, eu poderia destinar uma parte dessa carga horária, sim, para disciplinas que serão instrumentais para que os alunos possam desenvolver, sabendo o que estão fazendo quando vão para um projeto de extensão, mas eu preciso também criar condições para ampliar a oferta de ações de extensão para que os alunos tenham espaços para o desenvolvimento dessas atividades de extensão. Então, é outro dado também. Se nós olharmos hoje para os projetos e programas de extensão que nós temos oficialmente dentro das nossas instituições, registrados, cadastrados, acompanhados, talvez não sejam suficientes para que todos os estudantes da universidade vivam essa experiência de extensão ao longo da sua trajetória de formação. Será que temos projetos e programas suficientes para que todos vivam a experiência? Será que eles abrangem uma área tão ampla que permita mesmo esse enriquecimento da formação de todos os estudantes de todas as áreas? Provavelmente não, né? Então, criar as condições para que você tenha uma oferta maior de projetos e programas de extensão também é uma ação necessária para que a gente possa alcançar esse objetivo. E aí a gente, enquanto Fórum de Pró-Reitores, criamos em 2014 uma proposta, 2015, perdão. Em 2015, já analisando e pensando, com grupos de trabalho dentro do fórum, nós desenvolvemos um texto que fazia uma reflexão sobre esse processo e pensamos em estruturar 6 eixos que seriam eixos necessários para nós trabalharmos no alcance desse objetivo dos 10% da carga horária destinados a atividades de extensão. Por quê? Se eu preciso ter mais projetos e programas de extensão, eu preciso ter mais professores interessados também em fazer extensão, né? Eu preciso ter mais profissionais dentro da instituição que entendam a importância da extensão e que percebam que fazer extensão também é parte do seu trabalho acadêmico. E preciso que os estudantes também se motivem, se interessem para fazer essas atividades de extensão, não cumprindo-as apenas como uma obrigação para o cumprimento da sua formação, mas como algo que pode enriquecer. Então, esses 6 eixos pensados por nós foram os seguintes. Um primeiro, que é o da legitimidade e reconhecimento da extensão na gestão da universidade, e aí não se surpreendam, porque nós ainda temos universidades onde esse reconhecimento é complicado, é difícil, onde o pró-reitor de extensão encontra muitas dificuldades para poder fazer valer aquelas atividades de extensão para que ele fique no mesmo patamar das outras atividades acadêmicas dentro da universidade. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Um segundo eixo, que é o da inserção da extensão nos projetos pedagógicos do curso. Ora, se eu estou falando que a extensão deve fazer parte dessa proposta de trajetória de formação, é necessário que ela seja entendida como parte do projeto pedagógico que foi constituído para aquele curso, para aquela profissão, para aquela formação específica, não é? Então, eu tenho que olhar para os projetos pedagógicos também dos cursos e enxergar ali onde está a extensão dessa proposta. Ela está presente? Como inserir essa proposta da extensão nos projetos pedagógicos existentes nos cursos. Um terceiro eixo, que é o da validação da extensão junto aos órgãos externos de avaliação e fomento. Então, da mesma forma que para a pesquisa foi necessário percorrer uma trajetória, até hoje ter uma plataforma, né, onde são transpostos, as instituições transpõem as suas informações para essa plataforma única, dizendo o que elas fazem em pesquisa, o que elas produzem na pós-graduação e articulação com a pesquisa. Nós também precisaremos que os órgãos externos reconheçam a extensão e a incluam não só na avaliação da extensão, já está, né? O INEP já está preocupado com isso, mas a gente precisa também que CAPES, CNPq, que outros institutos externos às universidades, eles reconheçam a importância da extensão e criem instrumentos que validem a extensão.
O quarto eixo vai trabalhar sobre o reconhecimento e incentivo do intercâmbio nacional e internacional das atividades de extensão, porque nós sabemos que é outro espaço onde essa validação acontece e onde você enriquece a experiência. Então, o trânsito de projetos de extensão entre as nossas universidades, ou na região, ou na microrregião, ou no território, ou no estado, ou no país como um todo, né? Esse trânsito dessas experiências, ele precisa ser valorizado e precisa ter um instrumento para que ele aconteça formalmente, para que a gente possa ter esse enriquecimento. Da mesma maneira que as atividades também de extensão no exterior precisam acontecer com propósito e com fomento para que a gente possa ter esse potencial de enriquecimento. O quinto eixo é da definição e implementação de indicadores gerais da extensão, como eu estava falando. A gente precisa demonstrar que aquela atividade de extensão tem valor e tem alcançado o resultado esperado para ela e qual é o impacto que ela produz e o que se espera dela no futuro para que a gente possa garantir o seu reconhecimento. E o sexto e último eixo é garantir que a produção científica na extensão também circule, também seja conhecida, também tenha valor para que a gente possa também estimular, né, os nossos extensionistas, professores e estudantes a desenvolverem essa ação e a produzirem artigos e papers e livros que falem dessa experiência para poder fazer circular com mais propriedade esse acúmulo que tem acontecido na extensão. Então, falando um pouquinho mais do eixo 1, né, uma das questões que se torna necessária para esse reconhecimento da extensão no âmbito da gestão da universidade é, primeiro, que ela esteja uma equiparação efetiva com as atividades outras, né, da universidade, tanto na pesquisa como no ensino de graduação e de pós. Então, se eu crio um sistema de pontuação para a progressão na carreira docente, por exemplo, o professor que faz extensão, ele tem que ter uma pontuação equivalente ao professor que faz pesquisa, ao professor que está na pós-graduação, ao professor que está no ensino de graduação. Essa pontuação ela precisa ser equivalente. Da mesma forma, quando eu vou pensar na alocação de novas vagas nos meus cursos, departamentos, enfim, eu preciso também levar em consideração a experiência e extensão que aquele curso, que aquele departamento possui, né? Então, esse é um critério também válido para eu alocar mais ou menos vagas naquele departamento, para aquele curso, para aquela unidade acadêmica. Da mesma forma que quando eu vou fazer um processo de seleção para ocupar uma vaga docente, eu preciso levar em consideração também a experiência que esse professor tem em extensão para poder fazê-lo, né, ingressar no quadro da carreira docente da minha universidade, do meu instituto. A consideração da extensão na distribuição dos recursos da universidade, seja na matriz orçamentária, né, que é o caso das federais, que tem a Andifes, com a proposta que é construída da matriz orçamentária, onde a extensão está buscando um espaço, né? Isso tem avanços. Seja para as estaduais que não estão na matriz orçamentária, né, para o repasse direto do Ministério da Educação, mas que precisam, no seu plano orçamentário anual, que é apresentado ao governo do seu estado, ao seu conjunto, né, do legislativo para aprovação do plano orçamentário, é preciso que a extensão também tenha o seu lugar, o seu espaço, seja considerada nesse plano orçamentário. Em relação a isso, as duas questões. Nós temos já hoje um grande número de universidades onde é uma realidade essa questão da equiparação, da pontuação para as atividades de extensão, da mesma forma que pontuam as outras atividades do docente. Onde é uma realidade também para o plano orçamentário daquela universidade, que a extensão, com todos os itens que ela apresenta e que precisam de recurso financeiro para acontecerem, ela já é pautada também nesse plano. E hoje, para a matriz orçamentária da universidade, para a matriz que é discutida e apresentada na Andifes, nós temos a comissão de indicadores constituída no fórum, em diálogo com a comissão de modelos da Andifes, que estão dialogando para pelo menos um indicador de extensão fazer parte da matriz para o próximo ano, né? Já seria 2017. Então, essa é uma questão que está avançando, que está em discussão e que a comissão de indicadores, que fez um trabalho que mais uma vez vai ser apresentado agora no próximo encontro nacional, já com
os indicadores que foram, né, validados pelo conjunto de pró-reitores que fizeram parte da pesquisa serão apresentados dentro dos 5 eixos, dos 5 dinâmicas, né, que a gente tem para a avaliação da extensão. Então, esses indicadores eles já estão validados, é lógico que eles são uma orientação do fórum, cada universidade vai adotar o conjunto deles, parte deles, ou vai acrescentar mais alguns dentro da sua realidade, mas já é um parâmetro para que as universidades e institutos possam se planejar em relação à extensão e avaliar e acompanhar as atividades de extensão que vêm sendo desenvolvidas. E, claro, ele serve também como um parâmetro para poder incluir a extensão na destinação de recurso orçamentário e também de destinação de pessoal para poder desenvolver as atividades de extensão. No eixo 2, né, a gente precisa, em primeiro lugar, ter processos de formalização dos nossos projetos e programas. Então, de um modo geral, as universidades elas já possuem o seu próprio sistema de informação, com cadastramento, registro dos projetos que estão em andamento, a avaliação que é feita em relação ao que é produzido nesses projetos. Pouquíssimas não têm nenhum sistema, são muito poucas hoje. Nós fizemos no mês passado um seminário no Rio de Janeiro, conduzido pela Comissão de Indicadores do Fórum, que era para conhecer os sistemas de informação que são utilizados pelo conjunto das nossas instituições de educação superior. Muitos usam o próprio sistema que o Ministério da Educação adotou, né, que serve, inclusive, de base para a gente fazer apresentar as nossas propostas para o PROEST. Outras usam sistemas próprios que foram constituídos na própria instituição. Uma minoria usa um outro sistema que também é vendido por uma instituição que o produziu, mas, de um modo geral, todas as instituições possuem um sistema de informação. Nós precisaremos, para pensarmos na extensão nacional, ter uma plataforma onde essas informações possam ser, né, apresentadas para que a gente possa ter a visão do todo. Não necessariamente criar um sistema único para o Brasil todo, porque isso seria impossível, inviável, né? Inclusive, colocaria por terra muitas instituições que avançaram bastante na constituição do seu sistema próprio de informação. Mas ter uma forma de transportar essas informações para uma plataforma única que possa dar visibilidade para todas as instituições no Brasil, isso é algo necessário que a gente precisará pensar na forma de fazê-lo. A outra questão que é preciso também que se faça é a articulação dos programas e projetos com os conteúdos disciplinares, com a proposta pedagógica que aquele curso, que aquele departamento apresenta. Então, a gente precisa conhecer. Antes de pensar qual é a estratégia para a nossa instituição, a gente precisa conhecer o que se faz em extensão e dar a conhecer, né? Porque nós, geralmente, gestores da extensão, conhecemos. Temos o nosso sistema de formação e conhecemos. Mas é preciso que o conjunto da universidade conheça e possa começar a fazer um trabalho mesmo de pensar. Essa disciplina se aproxima daquele projeto de extensão de uma forma muito interessante. Então, por que não esses estudantes, ao passarem por esse projeto de extensão, contarem aquela carga horária que desenvolve a atividade da extensão como uma atividade que também é dessa disciplina, né? Isso nos obrigará a repensar as nossas aulas práticas, como é que elas se dão, como é que elas estão pensadas, os estágios curriculares, como é que eles se dão. Exigirá de cada um de nós um trabalho árduo, mas que a gente precisa se debruçar e não é apenas o gestor da extensão que vai fazer esse trabalho. Esse é um trabalho de todos, né? Os professores do curso, os estudantes precisam olhar para esses conteúdos, como é que eles vêm sendo trabalhados? Como é que eu poderia dinamizar esses conteúdos, apresentando-os quando o aluno está diante de uma dada realidade, inserido num projeto de extensão? E trabalhar depois esse conteúdo, discutido com o aluno, e aí com uma base teórica que vai certamente ser muito melhor incorporada por esse aluno, porque ele viveu a experiência no concreto, né? Eu estive presente na reunião nacional do FORGRADE no ano passado, e um professor apresentou uma atividade durante as várias mesas, né, que aconteceram no FORGRADE. Ele estava apresentando uma experiência que ele desenvolve, que ele não chamou de extensão em nenhum momento. Mas ele era professor de matemática, não via essa área muito
do ensino, né, de uma disciplina dura como a matemática, com possibilidade de fazer atividade de extensão. Só que ele desenvolve uma ação que ele leva os alunos dele para a rodoviária em Brasília. E lá os alunos fazem uma gincana de matemática, eles apresentam problemas, e aí a pessoa que está passando pela rodoviária é convidada a vir apresentar um problema para ele, o aluno tem que construir ali uma matriz de resposta para o problema matemático, e eles vivem aquilo com uma intensidade, né? Imagina, estudando no meio da rodoviária, com o povo passando, falando, dando opinião, apresentando problema, e eles tendo que responder ao problema que eles não sabiam que ia ser apresentado. Olha como é que isso teve que mobilizar conhecimento desse aluno já existente. Alguns que ele nem sabia que ele já tinha acumulado, né? Mas que na hora que ele tem que dar a resposta, está lá, o conhecimento está lá. Olha a riqueza de experiência que isso é. Né? Esse professor fazia isso como uma forma de tirar um pouco o aluno da sala de aula. Ele não pensava nisso como uma proposta de extensão, né, sistematizada. Mas tinha tudo a ver com extensão. E olha que oportunidade de dinamizar a aula e fazer com que o aluno mobilize conhecimentos acumulados. Né? Então é essa visão que a gente precisa discutir com o conjunto de professores e estudantes das nossas instituições, para que eles possam passar a enxergar a potência que já existe ali no que eles fazem. Né? E transformar isso numa experiência que consolide essa relação direta entre o ensino e a extensão. E é claro que eu posso também, e vou precisar, criar novas propostas de extensão para atender a todas essas necessidades. Então, pensando junto sobre o que já existe, o que tem potência para existir, a criação de novas propostas de projetos e programas de extensão para que elas possam ser incorporadas. Agora, a riqueza vai além, porque o aluno ele não vai ter que passar, né? Vamos pensar assim numa situação ideal. Esse aluno não vai ter que passar por todos os projetos de extensão que aquele departamento desenvolve. Ele vai ter que passar por um conjunto. Ele vai ter que definir quais são os projetos pelos quais ele vai passar. Ele vai precisar ter uma tutoria para poder ajudá-lo e orientá-lo sobre quais projetos serão mais enriquecedores para ele. Ele não precisa passar toda a carga horária que ele precisa ter em extensão apenas no departamento dele ou na unidade acadêmica dele. Ele pode viver essa experiência com outras unidades, com colegas de outros cursos. Olha como é que a gente vai estar promovendo uma inter-relação entre os nossos estudantes no processo de formação deles. Como será mais rico, né? E a área da saúde tem feito isso, foi estimulada pelo Ministério da Saúde durante um tempo, né? Com o NASUS e com outros programas que foram criados. Mas em outras áreas também existe uma potência enorme de você pensar isso, né? E criar projetos que possam também convidar alunos de outros cursos para viverem com os alunos do seu próprio curso essas experiências e a troca que eles vão ter nesses conhecimentos acumulados e que os novos conhecimentos que eles construirão, sem dúvida alguma vai fazer uma diferença enorme na formação e no profissional que eles virão a se tornar. No eixo 3, a gente tem buscado trabalhar mais a criação, o reconhecimento da extensão em órgãos externos. Nós temos pensado como fórum, né, e acho que continuamos a investir nessa questão, a criação de grupos de extensão e pesquisa junto ao CNPq. Então, da mesma forma que nós temos grupos de pesquisa, e esses grupos de pesquisa foram importantes para a consolidação da área da pós-graduação nas nossas instituições, a criação de grupos de extensão também pode ser extremamente eficaz, primeiro nesse reconhecimento da extensão que se faz, né? Depois na identificação de professores extensionistas de unidades diferentes, departamentos diferentes, que podem conjugar a sua experiência em extensão, porque elas dialogam entre si, elas têm relação. Então, o grupo pode reunir professores de diferentes áreas de conhecimento, de diferentes unidades, na criação de um grupo que vai consolidar mais e vai poder acompanhar melhor a produção desse projeto de extensão, desse programa de extensão. A criação de bolsas de produtividade na extensão também, porque é uma forma de você atrair e dar permanência, né, ao professor que milita na extensão, também reconhecendo que o que ele faz tem tanto valor quanto as atividades de pesquisa e de ensino que ele realiza. Ter editais próprios da extensão nas agências de fomento também é uma forma de você reconhecer a existência da extensão para órgãos externos da própria instituição de educação.
Muitas agências de fomento dos estados, né, as FAPs, muitos estados já têm esses editais próprios da extensão, né, já são regularmente apresentados. O Rio de Janeiro é um, Minas Gerais Paraná Espírito Santo, a FAP do Espírito Santo esteve numa reunião com a universidade também para pensar editais próprios, enfim. Hoje isso tem avançado e se expandido bastante, e o exemplo de um estado pode ser utilizado no convencimento da FAP de um outro estado. A inclusão das ações de extensão na avaliação externa dos cursos de graduação e pós-graduação também. Hoje na pós-graduação já é um pequeno item, né, que se pergunta se tem articulação com algum projeto de extensão, mas ele pode ser mais valorado. E na avaliação externa dos cursos de graduação também, a extensão, como ela é desenvolvida, se os alunos têm oportunidade, se tem estrutura para desenvolver a extensão, para a gestão e para o desenvolvimento da ação, isso também precisa ser um item de avaliação, porque isso estimulará as nossas instituições a produzirem as condições ideais para isso. O eixo da inclusão do intercâmbio, nós tivemos, em relação ao intercâmbio, no próprio Brasil, né, para garantir a mobilidade dos estudantes, a região sudeste ela tem uma experiência na área da cultura muito interessante, é o corredor cultural. Então esse projeto foi desenhado pelo conjunto das instituições dos estados da região sudeste. Ele inclusive obteve financiamento do Ministério da Cultura para sua primeira edição. É lançado um edital anual onde as universidades colocam as ações de cultura que elas entendem que são interessantes para circularem, quais as condições para essa circulação acontecer, né, inclusive financeiras, para o deslocamento das pessoas e de materiais. E aí as que são aprovadas, então, elas fazem essa circulação pelas outras universidades da região sudeste. Então é um ótimo exemplo, muito interessante. A área também de meio ambiente, ela teve durante um tempo um mapeamento nacional das ações de extensão nessa área de conhecimento, e isso também pretendia promover uma circulação para a mobilidade dos estudantes e professores na área da extensão. E o intercâmbio nacional e internacional dos docentes também, né? Pensar aquilo que eu estava falando para alguns de vocês ainda há pouco, de uma experiência que a gente viveu na Itália. Existem algumas experiências em Portugal. Nós temos várias experiências de extensão muito interessantes na América do Sul. Os países da América do Sul, eles já têm, né, um coletivo de extensão universitária. Então, tem já um espaço interessante para promover esse intercâmbio. Nós temos com a África também alguns convênios em alguns países que permitem que a gente amplie isso para a extensão. E os países da Europa, que têm considerado cada vez mais a inserção das universidades em outros setores da sociedade, eles têm chamado isso de terceira missão da universidade, eles têm um interesse enorme no Brasil e na experiência que o Brasil acumulou em extensão. Então também pode ser, né, se a gente conseguir financiamento para isso, um espaço interessante de intercâmbio para que a gente possa cada vez mais ampliar o escopo de alcance das nossas ações de extensão e a sua potência também ser compreendida plenamente. O Fórum, há uns 2 ou 3 anos atrás, apresentou ao Ministério da Educação uma proposta do Extensão Sem Fronteiras. Era um documento muito bem construído, que inclusive planejava orçamentariamente que foi apresentado ao MEC, a Secretaria CESUL. Foi entendido como uma proposta bastante interessante. Não havia naquele momento recurso, mas aí a gente não pode deixar cair no esquecimento, né? Porque a cada ano, quando você elabora o plano orçamentário, você precisa dizer que a extensão tem que estar presente, que existe a potência. Mas, enfim, a gente está vivendo hoje uma situação mais complexa em relação a isso. Os próprios Ciências Sem Fronteiras estão correndo o risco de acabar, mas a gente precisa se unir na luta, né? Inclusive reconhecendo tanto que se avançou no Ciência Sem Fronteira para a gente lutar para que ele não acabe e que ele possa ampliar-se, pelo contrário. Então,
eu também queria dizer para vocês que o momento particular que nós vivemos no nosso país é um momento que aponta que essa estratégia da extensão, ela talvez seja uma saída muito interessante para as nossas instituições de educação superior, para que elas possam se fortalecer internamente, para que elas possam criar um conjunto e uma frente ampla política de debate, de apresentação de necessidades que o país precisa para que a gente possa não ser tragado pelas propostas que estão colocadas aí, como nós já temos visto, nesse pouco tempo de um governo que deveria ser interino e que ele já fez uma transformação profunda em políticas sociais que eram fundamentais para o nosso país e que hoje estão em extinção. O próprio SUS hoje está correndo um risco seríssimo de terminar. O SUS que avançou tanto a saúde no nosso país e que a gente vê hoje com muito medo os convites que o ministro da Saúde tem feito às operadoras de convênios de saúde para que elas sejam as opinadoras da política de saúde nacional. Então, esse momento de instabilidade, incertezas e de muito temor que nós estamos vivendo para as políticas sociais, públicas, ele exige que as nossas universidades tenham um papel marcante nos processos sociais que viveremos. E ele não se dará se nós tivermos partidos internamente. Nós precisamos estar unidos. Aí eu vejo essa questão estratégica como um fator de união e de catalisação das questões internas da universidade para que a gente possa nos reunir numa luta que seja única pela qualidade e por uma educação superior pública gratuita. O eixo 5 fala da avaliação dos indicadores, então em relação a isso, nós já estivemos no INEP, nós apresentamos alguns indicadores ao INEP, nós temos insistido para que o INEP reconheça a extensão como um dos itens a serem avaliados, e me parece que isso está acontecendo concretamente. Nós estamos subsidiando o MEC quanto a essas ações, né, de extensão que precisam ser avaliadas. Nós temos buscado, o próprio PROEST tem sido um edital que nós temos insistido que a avaliação precisa ter o olhar da extensão, não pode ser apenas o olhar técnico dos ministérios próprios que apresentam propostas e linhas, né, dentro do PROEST, mas que a avaliação seja na perspectiva do que é uma ação de extensão. E aí a gente precisa ter a mensuração do impacto, e é por isso que essa comissão do fórum, ela tem reunido os trabalhos anteriores e tem a proposta hoje, que passou por uma pesquisa de validação, de indicadores para que a gente possa também ter garantida a validação e a qualidade das ações que são desenvolvidas na extensão. É claro que quando eu falo dos indicadores, indicadores que sejam quantitativos, eles são muito fáceis de serem propostos, mais fáceis talvez. E temos muitos. Agora, a avaliação do impacto produzido pela ação de extensão, essa exigirá de nós um debruçar-se e uma reflexão maior, porque às vezes a gente consegue perceber, né, o que aquela ação de extensão está transformando na vida das pessoas, mas medir isso, né, traduzir isso num indicador que seja compreendido por todos é muito difícil, né? Embora a gente já tenha indicadores de felicidade, mas é muito difícil você dizer assim, olha, eu percebi que a ação que eu desenvolvo na comunidade com os meus alunos produz uma mudança tremenda, né? Eu tenho grupos que são ações que são desenvolvidas na periferia do município do Rio de Janeiro, lá onde a gente tem, que quando você tem um momento em que a gente fala sobre os projetos que foram desenvolvidos, apresenta a comunidade interna e externa, esses grupos vêm participar também, e você percebe assim, na expressão das pessoas e na forma como elas se apresentam, seja numa atividade artística, seja numa fala, o quanto elas estão felizes por estar na universidade falando de si, da sua experiência, que foi construída com a universidade. O aluno que viveu isso também tem uma transformação na expressão dele quando ele relata o fato. Mas como é que eu meço? Né? A gente tem que construir também o indicador do impacto qualitativo da ação de extensão. Esse vai exigir de nós, ele é um desafio maior que a gente ainda precisa perseguir. E o eixo 6, que é a questão da circulação das experiências, nós também temos ações concretas nesse sentido. Nós temos um ex-pró-reitor que assumiu
é a editoração da Revista Nacional de Extensão, que é ligada ao Fórum. Ela hoje é uma revista digital. E ele tem feito reuniões com editores de revistas de extensão, regionais e nacionais, no sentido de nós identificarmos quais são os periódicos que já existem dedicados à extensão, pensar qual é a qualidade que esses periódicos já possuem, pensar em como fortalecê-los e qualificá-los mais para que eles possam também se equiparar nas avaliações que são feitas do projeto Qualis, para que eles tenham uma boa avaliação. Mas a gente precisa também interferir na avaliação desses periódicos, né? Porque é preciso que eles tenham um olhar que se diferencie um pouco dos periódicos que circulam experiências de pesquisa, por exemplo. Então, é preciso ter um espaço para que não as pesquisas feitas na extensão, mas que a própria extensão e o que é realizado nos projetos possa também ter reconhecimento na produção acadêmica e na circulação em artigos ou capítulos de livro. E aí a gente vai precisar o quê? Do intercâmbio entre as nossas instituições que possuem esses periódicos para que a gente possa trocar mais esses artigos entre nós. As revistas de extensão têm uma tendência a serem extremamente endógenas, publicando apenas o que a própria instituição produz na extensão. Então é preciso a gente vencer essa barreira e fortalecer a inclusão, né, de artigos de outras instituições. Portanto, precisamos estimular que os nossos extensionistas encaminhem os seus artigos, os seus relatos para outros periódicos também. Então, essa era a questão que eu queria apresentar para vocês, que ela aponta uma visão que o Fórum adotou sobre os caminhos a percorrer para que a gente possa tornar concreta essa questão da garantia, né, de destinação de 10% da carga horária total dos créditos de um curso para a extensão. Em alguns daqueles eixos nós temos caminhado e temos avançado. É preciso que a gente se una a essa luta, fazendo uma grande frente para que isso aconteça, mas essa operacionalização, ela apenas traduz um aspecto do que significa você reconhecer a extensão como uma atividade acadêmica e incorporá-la aos processos de formação. Ela significa você repensar o papel da universidade e dos institutos, ela nos obriga a repensar o que temos feito na formação dos nossos estudantes, que trajetórias são essas que temos pensado para essa formação, como torná-las uma trajetória que, de fato, responda aos anseios que a sociedade hoje apresenta, que torne os nossos estudantes, quando se tornarem profissionais, sejam profissionais eticamente, politicamente, socialmente inseridos, responsáveis. Então, eu acho que o desafio não é só o plano da gestão da extensão, é um desafio para toda a educação superior que está colocado. E aí nós precisamos trabalhar cada vez mais juntos na tentativa de superarmos os problemas que estão colocados para nós na atualidade e vencermos essa luta e transformarmos, né, o que vinha sendo feito, que a educação superior possa estar ao alcance de cada vez mais pessoas, que elas possam fazer uma educação de qualidade e gratuita, e que esses profissionais eles deem uma resposta à sociedade, que serão profissionais responsáveis sobre o exercício da sua profissão. Eu deixo